Será que o quebra-cabeça, enfim, está começando a ser montado? Olá, eu sou o Arthur. Novos detalhes e novas possibilidades surgem com o quarto episódio de Westworld, chamado Dissonance Theory. Antes de comentar sobre o episódio, se é o seu primeiro vídeo, você estava passeando pelo YouTube e caiu de paraquedas no canal, já deixe o seu like, seu gostei, seu joinha aqui embaixo. Se você está acompanhando o Westworld, deixe nos comentários o que você achou desse episódio, suas teorias, suas indagações. Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e se você já é um inscrito recorrente, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos começar pelo nome desse episódio, Dissonance Theory, ou em português, traduzindo literalmente seria a teoria da dissonância, mas chamam aqui mesmo de dissonância cognitiva, que nada mais é de quando trata-se de um conflito que ocorre na tomada de decisão quando dois elementos entram em conflito. E esse episódio, a voga dele é basicamente isso, principalmente na figura da Maeve, quando o comportamento não condiz com o pensamento, e aí gera esse conflito, gera essa dissonância. E esse episódio, ele foca-se sobretudo em três figuras, principalmente, na minha opinião. Na Dolores, no Homem de Preto, que eu vou começar a chamá-lo só de Maeve agora, e na Maeve. Logo no começo desse episódio, a gente vê a Dolores conversando com o Bernard, naquela sequência clássica já de que praticamente todo episódio tem isso dele conversando com ela, indagando ela e falando se ela quer que ele apague essas memórias dela. Ela fala, não, mas não sei o que, faz parte de mim e tal. E aí ele indaga ela sobre o labirinto. E preste atenção, é a primeira vez nesse episódio que falam do labirinto para Dolores. Posteriormente vão falar mais vezes, mas essa é a primeira vez. E logo em seguida já corta para ela junto com Billy e com Logan, que é meio que uma sequência do final do episódio passado, em que ela mata os caras na fazenda dela, sai a toda e acaba cruzando com eles. E pela montagem talvez dê a entender que a cena com o Bernard se passa meio que antes, e aí quando ela corta ela já tá ali. Mas eu acho que essa cena do Bernard conversando com ela é anterior. É meio que ela tem um flashback daquilo que tá acontecendo e aí ela acorda de fato com o Billy e com o Logan e acompanha eles nessa caçada que eles estão fazendo. E ao longo do episódio fica claro que a narrativa, a nova história que o Dr. Ford está criando pro mundo de Westworld está afetando todas as outras, porque está meio que mexendo, está alterando e vários personagens estão saindo de suas narrativas, de suas histórias, e isso está criando uma bagunça dentro do próprio universo de Westworld, tanto que os funcionários não sabem direito o que está acontecendo, tanto que quando vem a Dolores sozinha, longe do ciclo dela, na narrativa dela, eles meio que tentam dar um jeito de trazer ela de volta, mas aí como mostra que ela está com o Billy, meio que deixam passar isso. She's not lost, she's with me. Que é uma coisa que eu acredito, conforme passar os episódios, vai ficar ainda maior. Várias histórias vão começar a dar vários problemas, dificultando o trabalho dos funcionários e todo mundo ficando com uma pulga atrás da orelha em relação ao Dr. Ford. Mas voltando a Dolores, quando eles chegam nessa cidade, ela encontra a garotinha que o Mib encontra no segundo episódio, que ele faz ela falar sobre o labirinto. Ela fala, então, o labirinto não é pra você e tal. E aí, meio que conforme a Dolores tá vendo ela e tá perguntando sobre ela, uma voz vem na cabeça da Dolores falando, lembre-se. E ela começa a ter flashbacks de uma igreja, dela entrando nessa igreja, dela segurando uma arma. A própria garotinha meio que desperta esses flashbacks na Dolores, ajoelhada diante um túmulo onde está escrito o nome dela mesma, Dolores, com um homem de preto do lado dela, que aí talvez seja um padre, talvez seja um Mib, não fica ao certo claro quem seja este personagem, mas pela forma como deu a entender, essa é a segunda vez que o labirinto encontra a Dolores, porque teve o Bernard no começo do episódio, e aí agora tem novamente a garotinha abrindo a narrativa do labirinto para Dolores, que aí talvez seja o ponto em que eu acho que o labirinto em si é uma narrativa feita para os androides e não para os humanos. E o Mib é um humano e ele meio que conseguiu descobrir sobre o labirinto e está seguindo essa narrativa, sendo que ele não deveria, e de fato quem deveria estar seguindo ela é a própria Dolores, que eu acho que a gente vai acompanhar ao longo dessa temporada, a partir desse quarto episódio em diante, a Dolores se aprofundando mais sobre o labirinto até chegar ao ponto em que ela vai se deparar com o Mib. Somewhere beyond all this. Seguindo com o Mib, esse é o episódio em que a gente tem mais contexto do personagem. A gente vê que realmente ele está atrás do labirinto, ele tem conhecimento desse local. O labirinto em si é uma narrativa que usa outras narrativas e usa outros personagens dessas narrativas
como uma forma de fazer um puzzle, de fazer um quebra-cabeça, onde cada detalhe, cada pista está num personagem diferente, numa narrativa diferente. E nesse episódio a gente vê justamente o MIB caindo numa narrativa do Héctor Esteban, do personagem do Rodrigo Santoro, que ele precisa saber sobre uma tatuagem, sobre uma tal de uma cobra. Quando ele vislumbra a Armistícia, que é uma personagem que é meio que o braço direito do Esteban, e ele vê a tatuagem de cobra dela tal, e ele precisa saber sobre a história dessa tatuagem. Ele cai numa narrativa até que simples, que desenvolve até de uma maneira interessante, mas no final é realmente que a gente tem o que merece ter uma atenção maior, que é justamente o fato da tatuagem ter envolvido o nome de um tal de Wyatt. Most know him as Wyatt. Wyatt faz parte da narrativa do Ted. E quem upou essa narrativa no Ted? Exato, foi o Dr. Ford no episódio 2 ou 3, eu não lembro ao certo agora, em que ele está criando essa história magnífica, essa história gigantesca dele, que envolve vários personagens, e pelo jeito o Wyatt é um personagem importante, já que ele tem uma ligação com o Ted, que faz parte do passado do Ted, e também tem uma ligação com a Armistícia. Pelo que deu a entender, é o personagem que está todo mundo atrás. O próprio Ted vai atrás dele e acaba meio que sendo cercado pelo bando do Wyatt, só que ele não morre. E quem o MIB encontra no final do episódio? Exato, o Ted. Ou seja, as narrativas estão começando meio que de formas dispersas a se encontrar e ter esse pequeno vestígio, essa pequena trilha que vai ligar uma coisa à outra posteriormente. E além disso, tem um pequeno diálogo que eu acho muito interessante, que mostra mais sobre a história do MIB fora do parque. Porque chegam dois hóspedes e falam: meu Deus, você é o MIB, não sei o que, eu sou mega fã do seu trabalho e tal. E o MIB fica puto e fala: não me enche o saco que eu estou de férias. Ou seja, o MIB é conhecido do lado de fora, ele deve ser muito famoso. A que ponto que ele é famoso que eu não sei, mas pelo jeito ele tem um conhecimento muito profundo sobre o lugar, porque ele conhece sobre o Dr. Arnold, ele sabe sobre o labirinto, e ele dá a entender em vários diálogos que ele sabe que o objetivo do labirinto é libertar os anfitriões. E aí eu fiquei meio, será que ele é filho do Dr. Arnold? O que morreu no parque? Será que ele não morreu? O que será que está acontecendo? Mas isso já criou uma pulguinha maior em relação ao personagem do MIB. I'm gonna fucking kill you. Maybe someday. Com o labirinto sendo uma constante tanto para Dolores quanto para o MIB, eu vejo que vai ser desenvolvido de um jeito que cada um vai seguir um caminho, e na season finale os dois vão se encontrar e vai rolar um embate entre os dois, onde eu vejo que a Dolores consegue realmente solucionar o labirinto, se libertar, e ela vai acabar matando o MIB. Eu acho que o MIB morre nessa temporada, porque vai fechar o ciclo narrativo em questão do primeiro episódio, em que o MIB meio que violenta a Dolores, pelo que deu a entender, tal, que ele leva ela pro lugar lá do feno, tal, da fazenda, e talvez o ciclo seja realmente se fechando, com ele violentando ela no começo, aí ele mata ela, aí dá toda essa volta para ela conseguir se libertar, e ela mata ele, sendo realmente aí talvez a primeira anfitriã conseguindo matar um hóspede de fato. Já pensou? Seria foda. E por fim temos a Maeve, que continua se lembrando de ciclos passados. Só que dessa vez ela começa a se lembrar também dos funcionários de Westworld, que meio que pegam os anfitriões depois que ocorre toda a chacina, depois que todos eles morrem e tal. Ela passa a se lembrar e ela tem ideia de desenhar essa figura que ela está se lembrando. Porque quando ela vai esconder esse desenho, ela encontra outros desenhos que ela já fez antes. Então não é algo recente, provavelmente ela já fez isso várias outras vezes. E aí, num desses ciclos dela se lembrar, ela lembra que tomou um tiro, que ela morreu e tal, mas ela não tem noção ainda disso. Mas ela vê um detalhe que tem uma manchinha de sangue na roupa dela. Isso meio que deixa ela meio com a pulga atrás da orelha. E ela fica, meu Deus, será que foi? Será que não foi? Será que não foi? E aí quando chega o Esteban, ela pede pra ele cortar ela, pra ela ter certeza disso. E realmente, a bala está lá. E puta que pariu, esses funcionários, hein? Não fazem um pente fino nos robôs, os robôs estão se rebelando, tá dando problema e eles deixam passar uma coisa dessa? Não pode. Mas o Esteban tem outra utilidade pra Maeve nesse episódio, que ela sabe que ele tem meio que uma ligação com indígenas, e aí ela pergunta sobre esse desenho que ela fez. Ele fala que se chamam Shades, que é meio que sombras, que faz parte de uma lenda sagrada indígena, onde humanos que andam entre dois mundos. E eles vêm do inferno para vigiar as pessoas. E isso é basicamente uma alegoria ao próprio Westworld, onde os Shades, essas figuras, essas sombras, são os funcionários que residem no subterrâneo. Eles monitoram os anfitriões
no mundo de Westworld, no caso. Como se fosse Deus não está vigiando a gente de cima, ele está vigiando a gente de baixo, ele manda as sombras dele virem tomar conta da gente. Basicamente essa alegoria que fica claro nesse episódio e mostra como isso tem uma pegada bem religiosa. Que aí eu comecei a juntar as coisas e qual é um dos principais focos, pelo que deu a entender até agora, da narrativa do Ford que ele está criando? A igreja, porque a igreja faz parte que ele vê lá no final do segundo episódio e ele tem a ideia de fazer essa narrativa gigantesca, megalomaníaca que ele está criando, e eu acho que ele se vê muito como um deus, porque tem toda essa questão de religião nisso, tem essa questão de religião nesse diálogo entre a Maeve e o próprio Esteban, tem religião também no que o labirinto está mostrando de chegar no destino para conseguir sua liberdade. Então eu acho que tudo isso, no final das contas, meio que faz parte da narrativa do que o Ford está criando e de alguma forma essa narrativa do Ford tem alguma ligação com o labirinto. Ou provavelmente, quem sabe, no final das contas não seja a mesma coisa. Seja o Ford terminando o trabalho do Arnold, criando essa narrativa que na verdade se interliga com o labirinto e no final das contas é uma coisa só e o objetivo é liberar os androides. Já pensou? Don't get in my way. Isso, essa foi minha pequena análise sobre esse episódio de Westworld, que eu não sei falar direito até agora. Deixe nos comentários se eu deixei passar alguma coisa, qual a sua teoria, quais as suas especulações a partir desse episódio. Não se esqueça de deixar seu like se eu gostei, seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E é isso, valeu, falou, e até semana que vem com o 5º episódio de Westworld. Tchau!